Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula de produto e vamos começar pelas classes de produto, que são duas. A primeira são produtos de consumo, que são produtos ou serviços comprados pelo consumidor final para o consumo pessoal. Temos o exemplo de comida, roupa, sapatos, por aí. E depois temos os produtos organizacionais, que são produtos ou serviços comprados por outras empresas que necessitam deles para o seu funcionamento. Temos o exemplo do cimento. Os produtos organizacionais podem ser divididos em vários tipos e podemos ver aqui que são os serviços, matérias-primas, componentes, equipamentos e instalações. Se vocês forem pesquisar na internet, na maior parte dos sítios vocês vão só encontrar 4. Não vai aparecer ali os componentes, não sei porquê, e também não consegui encontrar uma definição nem exemplos de componentes, mas vou tentar dar a minha, que é a que eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido neste caso. Então, dando exemplos para cada um, os serviços, imaginem que as instalações precisam de ser limpas, não é? Então contratam uma empresa de limpezas. Às vezes também há empresas, por exemplo, que contratam agências de publicidade para lhes fazer a publicidade. Isso são os serviços. Depois temos as matérias-primas, que seriam, por exemplo, como eu já falei no slide anterior, o cimento, que é uma matéria que passa por uma transformação e que é necessária para criar o produto ou o serviço. E depois temos os componentes, que para mim é basicamente a mesma coisa que as matérias-primas, mas que não passa por uma transformação. E geralmente quando nós ouvimos componentes, pelo menos eu penso em partes para o computador, peças de computador. E eu diria que seria esse então o exemplo para os componentes. Os equipamentos são aqueles materiais que nós conseguimos transportar de um lado para o outro, como por exemplo as mesas, cadeiras, computadores, coisas assim do género. Depois temos as instalações, que pode ser um bocado confuso, porque nós geralmente pensamos numa sala, mas também pode ser, por exemplo, a linha de montagem, que nós não conseguimos transportar com facilidade. Isso também é considerado instalação. Os tipos de produto de consumo podem ser divididos em conveniência, correntes e especialidades, e vamos falar ao pormenor de cada um deles já a seguir. O tipo de produto de conveniência geralmente é comunicado em massa, tem uma distribuição ampla, tem um preço baixo e os consumidores compram este tipo de produto com frequência. Logo não costumam comparar os produtos e o esforço de compra é pouco. Temos o exemplo da comida, sabão e a louça. Tipos de produtos correntes. Neste caso a comunicação é em massa, mas com maior foco. A distribuição é seletiva. O preço é alto. E os consumidores envolvem-se mais neste processo de compra do que no estudo de conveniência, por se tratar de produtos mais valiosos e caros. Temos o exemplo de eletrodomésticos, não é? Nós temos muito mais cuidado a comprar eletrodomésticos do que a comprar roupa ou comida, não é? Depois, por fim, temos o tipo de produto de especialidade, em que a comunicação é muito mais específica, apesar de ainda também ser em massa, a distribuição é exclusiva, o preço é muito alto e estes produtos são os que os consumidores mais se envolvem, pois as consequências de uma má escolha irá influenciar as suas vidas. Temos o exemplo dos carros e casas, né? A gente pensa muito e temos medo de comprar um computador que depois não preste, mas em comparação com comprar uma casa é muito mais sério do que comprar um computador. Daí nós nos preocuparmos mais, fazermos mais comparações, ponderarmos mais nas opções disponíveis e por aí adiante.
Os produtos podem ser também classificados em relação à sua durabilidade e podem ser não duradouros, e temos o exemplo de um hambúrguer que tu comes e ele desaparece, por isso não dura, usas uma vez e já se foi, enquanto que os duradouros são, por exemplo, o computador. Tu consegues usar várias vezes o computador, não usas só uma vez e ele, desaparece. Os produtos também podem ser caracterizados conforme a sua natureza económica e podem ser então enquadrados em 3 tipos. Podem ser produtos substituíveis. Temos o exemplo do sumo e vinho. Imaginem que eu hoje não me apetece beber sumo, vou beber vinho. Estou a substituir o sumo pelo vinho. Depois temos os produtos complementares, que temos o exemplo da televisão e o comando, né? Dá jeito de ter um comando para não termos que levantar o rabo do sofá para mudar os canais ou desligar a televisão, ou seja o que for. E temos os independentes, que é aqueles que não têm nada a ver um com o outro. Temos o exemplo do garfo e das calças, né? Eu, para usar umas calças, não preciso do garfo para nada. O produto ou serviço é composto por vários níveis. E esses níveis são a função que tem, o financiamento, a marca, a qualidade, a embalagem, os atributos, as garantias, o serviço pós-venda, o serviço de entrega, a tangibilização e o valor acrescentado. Gama e linha de produtos. Aqui, esta parte às vezes pode ser um bocado confusa. Eu costumava fazer confusão, porque para mim parecia tudo a mesma coisa. Temos então a linha de produtos, que é um grupo de produtos com funções semelhantes, vendidos ao mesmo tipo de clientes. Temos o exemplo do iPhone 6, iPhone 7 e iPhone 8. Basicamente, eles têm as funções são exatamente as mesmas, só que pronto, nunca tive um iPhone, mas suponho que o iPhone 7 trouxe novas novidades em termos de funções e depois o 8 também em relação ao 7 foi a mesma coisa, daí serem semelhantes. Depois temos a gama de produtos, que é o conjunto de linha de produtos. E o exemplo é o iPhone, o iPad e o MacBook. Então, por outras palavras, a gama de produtos é as várias linhas que existem em relação à empresa. E para acabar este vídeo, vamos só ver o que é que significa a canibalização. Isto acontece quando uma empresa tem 2 produtos semelhantes e com a mesma função, e um deles começa a vender mais que o outro, porque os consumidores não entendem o que eles têm de diferente e acabam por comprar apenas um deles. Assim, as vendas de um aumentam enquanto as vendas do outro descem. Um exemplo que eu acho que dá, neste caso, e eu acho também aí no Brasil, porque provavelmente vou ter muita gente do Brasil a ver, é os cereais da Nestlé. Imaginem, temos os cereais da Chocapic e os cereais da Nesquik. Eles são os 2 de chocolate. Eu podia agarrar e pensar, bom, isto é tudo com sabor a chocolate, sabe tudo ao mesmo. Então vou só comprar um e nunca vou experimentar o outro. Basicamente, é isso que está a acontecer. Imagina que depois montes de gente começasse a pensar da mesma maneira que eu e a fazer o mesmo, e a acontecer então a canibalização. E pronto, chegamos ao fim, pessoal, deste vídeo. Espero que tenham aprendido umas coisas novas, que tenham percebido as coisas. Eu esforço-me, eu tento. E até então ao próximo vídeo.